Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Está muito próximo. Jesus é o Senhor. Se esse relapso de tempo, se esse momento tão pequeno, nós desfrutamos tão ricamente do nosso Senhor, imagine a glória. Você já pensou nisso? Já pensou, Heloísa, isso? Louvaremos sem nenhum empecilho. Não teremos a natureza pecaminosa. Não teremos essa alma inconstante. Essa alma, essas emoções inconstantes. Que hoje está bem, amanhã está mal. Né? Nós desfrutamos muito bem do Senhor à noite, chega pela manhã, diz aquela expressão, acordamos com o pé esquerdo. Temos momentos, às vezes, de dificuldade com a esposa, com o esposo. Quando chegamos naquele portão ali, nós nos fechamos. Ou passamos a semana assim ou assado, e chegamos na reunião, mudamos, não adoramos, não desfrutamos, não nos alegramos com o nosso Senhor. Mas naquele dia, tudo isso terminará. Nós seremos adoradores, nós desfrutaremos e regozijaremos o nosso Senhor sem nenhum empecilho. Irmão, que maravilhoso vai ser aquele dia. Por isso, irmão, ao vir para essa reunião, deixe esses problemas para o lado de fora. Adore o seu Senhor. É um dos assuntos do meu coração. Descanso na palavra de Deus. Nós precisamos descansar no que Deus já falou. E tem um assunto, né? Eu venho com alguns encargos, né? Acho que, por tanto tempo estar sem falar, acho que algumas coisas vêm parecendo um rolo compressor, né, Jailson? Mas eu queria, meu sentimento, o encargo do meu coração é continuar o que Jailson falou, que Marcelinho completou, e eu queria completar um pouquinho, falar um pouquinho mais da riqueza do que Alves colocou aqui, que já foi muito rico. Queria continuar esse assunto que fala muito ao meu coração. Espero no Senhor, que o Senhor ajude alguns aqui. Espero de coração no Senhor. É a minha oração, que o Senhor fortaleça os irmãos. Que nós possamos ver o que a Bíblia diz, e não o que as nossas experiências dizem. Nós precisamos estar firmados, irmãos, na palavra de Deus. O Senhor diz em Hebreus que todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra de Deus. Não é sustentada pela minha experiência. Ela é sustentada pela palavra do Senhor. Por isso, nós precisamos nos envolver muito com essa palavra, para que ela nos sustente em dias muito ruins. E nós estamos chegando, né, nos dias maus, muito maus. E nós precisamos da palavra do Senhor, para que possa eu e você passar por esses dias confiados na pessoa do Senhor. O Senhor já disse isso lá no Salmo que a gente leu a semana passada, né? O Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe tantas situações na minha vida e nas nossas vidas, ainda que você passe por elas, o Davi diz assim: não temeremos,
não podemos temer mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. É a confiança, irmão, que ele tinha na sua palavra. O Senhor disse em Hebreus: nunca, jamais te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Essas são as promessas do Senhor. E essas promessas do Senhor têm que trazer em nós descanso, paz, confiança. Eu queria ler 1 Pedro capítulo 2, ou 2 Pedro capítulo 1, aliás. Seguir um pouco do que nosso brother Alves falou aqui. Segunda Pedro, capítulo 1, aliás. 2 Pedro 1, versículo 1, a partir do versículo 1. Não sei pelo tempo, para a gente ler todo esse capítulo 1, iniciando também do capítulo 2, verso 1. Vamos ler. A palavra, às vezes, fala mais forte do que as nossas palavras. Né? Diz assim: Simão Pedro. Vou tirar o óculos, mano, porque meu óculos, alguns perguntam por que você tira o óculos, né? Porque, na verdade, eu tenho o que a Bíblia diz aqui. Miopia. Né? Miopia é aquele homem, aquela pessoa que tem problema de enxergar ao longe. Certo? Tem problema de enxergar mais para perto, ele não tem problema de enxergar o que está perto. Então, você lembra o que ele diz aqui, ó? Versículo 9. Pois aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só os que está perto. Isso é o míope. Ele vê apenas o que está perto. Esse sou eu. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Grave essas palavras. Pelo conhecimento completo. A ênfase desse capítulo. Daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, é outra palavra importante aqui nesse capítulo, reunindo toda vossa diligência. Grave, são duas palavras, são as duas palavras-chave desse capítulo. Primeiro, conhecimento e pleno conhecimento. E a segunda, diligência. Ele diz assim: por isso, isto mesmo, versículo 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, né? Fazem com que não sejais o propósito, qual o propósito? É que não sejamos o quê? Inativos. O propósito é esse, um dos propósitos. E nem o quê? Infrutuosos. Você passa a vida cristã toda sem ter frutos. Infrutuosos. No pleno, de novo, conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só os que está perto, esquecido das purificações dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, de novo,
Com diligência, não apenas diligência. O que é que ele disse? Cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo. Precisamos falar sobre o que é esse tropeço. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, olha o que Pedro diz, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis o quê? Conserveis o quê, irmão? Lembrança de tudo. Olha, irmão, com o encargo de Pedro para a nova geração. E até hoje estamos falando do que Pedro falou há quantos anos atrás, fazendo lembrar do que ele queria. Qual é o desejo do coração de Deus? Porque não vos damos ao quê? Conhecer. Pleno conhecimento, as palavras estão aqui. O poder da vida do nosso Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunha ou mártires oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Até que o dia clareie. E a estrela da alva nasça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha, vírgula, começa com coisinhas simples. Heresias dissimuladamente, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmão, vamos orar? Senhor Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras. Obrigado pelo Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu aqui. Obrigado porque o Senhor é aquele que pode ser, que é o único que deve ser adorado e glorificado, Senhor. E é um privilégio para nós estarmos nessa manhã aqui para fazer isso. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias dura para sempre. Obrigado, Senhor. Nos ajude nessa manhã. Em nome de Jesus. Nos ajude a ver o Senhor. Coordene aqui os fatos, os assuntos. Em nome de Jesus. Pedimos no teu precioso nome. Amém. Irmão, quando Pedro vai falar sobre esse assunto, é muito rico, é muito interessante.
Porque ele começa falando assim, ó, Simão Pedro. Você sabe, né? Simão, antes era Simão, o natural, mas agora ele se torna o Pedro, a pedra, e vai chegar no como Apocalipse 21 a ser a pedra preciosa, a pedra de jaspe. Assim como é manifestado, é falado na palavra que Jesus, aquele que está citado, é como uma pedra de jaspe. Então, quando Pedro vai falar sobre esse assunto, ele mostra, é o Pedro, é o Simão Barjonas, vindo do barro, que se torna o Pedro, aquele que foi salvo pela graça de Deus. E olha como ele continua a falar sobre isso. Irmão, é muito interessante, porque Pedro vai falar do espaço. É como você lê o Cântico dos Degraus. É degrau do Salmo 120 ao Salmo 134. É degrau após degrau, até chegar no Salmo 134. Né? A liberdade dos filhos de Deus, o desfrute dos filhos de Deus. Então, quando Pedro vai falar disso, ele vai incentivar a nós a prosseguir. E se você, é importante você estudar a vida de Pedro. É muito importante estudar a vida de Pedro, a vida de Jesus. Eu me lembro que o Christian disse uma vez assim, se você... Acabou a água, Levi. Acabou a água. Pega um pouquinho de água para mim. Eu me lembro da vida eu me lembro de Christian Shen, ele diz assim, se você quer ser apaixonado por Jesus, faça uma coisa, estude os evangelhos. Estude os evangelhos. E esses evangelhos vão falar sobre a vida e obra do Senhor Jesus. Né? Então, se nós queremos ter essa paixão, esse amor pelo nosso Senhor Jesus, nós precisamos meditar, estudar os evangelhos. Gastar tempo com eles. E Pedro, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, Simão Pedro, servo, escravo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram. Olha, o que conosco obtiveram o quê, irmão? Uma fé o quê? Uma fé o quê? Me ajude, fazer igual a Vieira. Me ajude, por favor, você... E Desce fala muito do irmão Deverne Flonk. Vocês estão aí? Amém? Então, o que acontece? Eles obtiveram igualmente a fé igualmente preciosa no início o quê, mano? Na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, igualmente preciosa. Quando você lê esse versículo, é muito interessante, porque Pedro está dizendo que a fé que eles tiveram é igualmente, a fé que eu tenho, que você tem, e que os profetas tiveram, é igualmente preciosa. Ou seja, o que eles tiveram não é a fé menos ou menor do que os profetas tiveram. E a fé que eu tenho, que você tem, não é também menos preciosa que os apóstolos tiveram. A fé que foi dada para mim e para você é igualmente preciosa. Irmão, isso é muito tremendo. Porque o que parece é que às vezes somos cristãos de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. É sério isso. Às vezes, sabe o que acontece, irmão? Não é que você não possa, não. Às vezes você pede oração no grupo do Zap, mas você mesmo não confia nas suas próprias orações. E às vezes, esses meus irmãos que pedem oração, eles mesmos não oram. Eles mesmos não participam nem da reunião de oração. Nem se interessam por isso. Mas eles confiam, pelo menos isso, ele confia nas orações dos santos. Mas, querido irmão, você tem uma fé preciosa dentro de você. E muito vale a oração de um justo. Eu e você somos justos, não por causa de nós mesmos, somos justos por causa dele. E quando você ora, o seu pai e o meu pai nos ouve. Você tem que crer nisso, irmão. Quando Pedro fala disso, vai mostrar para nós que eu e você tem o mesmo Espírito, o mesmo Pai, o mesmo Deus e a mesma fé que eles obtiveram, igualmente preciosa, Ele nos deu. A questão é, por que eles foram tão adiante, sendo tão novos? Se você ler Hebreus 11, você vai ver o quanto esses irmãos foram longe pela fé que tiveram.
Se você ler a vida de Pedro, você vai ver por que ele foi tão longe. Com a mesma fé que eu e você tem. Eu que talvez vou fazer aí 30 anos, você com 10 anos, com 15 anos, com 30 anos de fé. Pedro com 3 anos e meio. Por que ele foi tão longe? Por que eles avançaram tanto? E Pedro vai dar dica para nós. Pedro vai falar exatamente isso. Por que eles avançaram? E qual o caminho do avanço de Deus? Quando você lê esse assunto que nós vamos descrever aqui, que Marcelo compartilhou muito bem, você vai perceber, esse é o caminho do Pedro. Você tem o caminho do Paulo, para que você também chegue a essa fé madura. Você tem o caminho de João, né? Se você lê os escritos de João, João vai falar muito sobre a meditação, de permanecer em Cristo, permanecer no Senhor. Então, cada um tem como eles conseguiram avançar com o Senhor. E você também tem que ter a sua própria experiência com o Senhor, como você avançar com o Senhor. Irmão, então ele diz assim: a fé é igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos seja o que, irmão? Multiplicadas. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmão, como é que a graça e a paz vai ser multiplicada? No pleno conhecimento de o quê? De quem? É do futebol? É de Bolsonaro? É de Lula? Não, é no pleno conhecimento de quem? De nosso Senhor. Amém? A palavra aqui é epignosis. É diferente da palavra que vamos ver lá, que o Senhor vai descrever do gnosis, conhecimento. Epignosis é um conhecimento experimental, desfrutado, real, na sua vida, na minha vida. Como é que vamos conseguir isso? Aí você diz assim, que o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, é pelo pleno conhecimento. Irmão, você sabe, irmão, que a palavra de Deus é extremamente importante. Às vezes, nós desanimamos uns aos outros ao falar algumas coisas que não é bíblica. Eu podia citar muitas aqui. Quando dizemos, uma das delas, quando dizemos que a letra mata. A letra mata. Você se tornará um crente cabeção. Conhecimento. É errôneo nós falarmos isso. Talvez, como eu, se eu avançar com o conhecimento de Deus, talvez você não vai ser como eu não. Talvez eu seja esse crente cabeção, que tem apenas conhecimento. Mas, querido irmão, a maioria dos filhos de Deus, se conhecer a sua palavra, eles terão vida em Deus. São os poucos que apenas terão conhecimento e se tornarão cabeção. São os poucos. São muito poucos. Você nunca viu, eu nunca vi um homem que cresceu sem a palavra de Deus. Nunca vi. Porque Pedro, Paulo, todos eles dizem sobre esse assunto. Paulo diz em Colossenses 3,16. O que é que ele diz? Hein? Não. 3,16. 3,16 é esse mesmo? Confirma aí, Cláudio. Colossenses. Se já? Isso. É isso. Diga aí, Cláudio. Habite o quê? Habite em vós. Abundantemente, ricamente, o quê? Irmão, o que é que tem que habitar em nossa vida de maneira abundante? O que devemos habitar em nossas vidas de maneira abundante? A palavra de Deus. Pedro tinha uma preocupação por causa dos falsos profetas, que não surgia de fora não, surgia dentro dos irmãos.
E Pedro está instruindo que cada um de nós sejam ricos na palavra, pleno conhecimento. E Paulo, na mesma linha, diz que habite de maneira o quê? Abundante, ricamente a palavra de Deus em vós. É muito interessante isso, porque o que é uma pessoa rica e abundante na palavra de Deus? Vamos supor, está aqui Cláudio, um rico, cheio de dinheiro. Vamos supor que Cláudio seja um milionário. Desculpa. Cláudio é um milionário. Ou é ou não é, né, Cláudio? Vamos mudar, Cláudio, vamos mudar. Vamos supor um Neymar da vida. Neymar tem alguma dificuldade de chegar aqui e comprar um Gol? Um carro Gol ali na esquina? Tem? Por que Neymar não tem essa dificuldade? Porque ele é o quê? Rico. Ele não tem dificuldade. Paulo vai dizer que nós, os homens, devemos nos considerar como despenseiro da multiforme graça de Deus. Então, quando a Bíblia está nos mostrando que nós devemos ser cheios, ricos na palavra de Deus, para fazer o quê? Para fazer o quê? Desse versículo? Aconselhar, diz mais o quê? Ensinando e admoestando uns aos outros. Irmão, olha que palavra rica. Como é que vamos aconselhar uns aos outros se estivermos cheios de quê? Da palavra de Deus. Querido irmão, não é os meus conselhos, os meus conceitos, o que eu aprendi com meus pais no mundo. Não, é aconselhando de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, irmão. Nós precisamos estar cheios dessa palavra de Deus. E você sabe que na palavra, na Bíblia existem duas palavras, significados. Uma é o logos, os mais velhos aqui já sabem, é de cor salteado. E outra é o quê? O rema. Né? O logos é a palavra escrita. É esse versículo aí, ó. Quando Colossenses diz assim, esqueceu? Habite, que palavra é essa? Não é o rema, irmão. Essa palavra é o logos. Essa é a palavra escrita. A palavra escrita. Isso que Deus deixou para mim e para você. Tem que habitar ricamente dentro de nós. Se não tivermos essa palavra escrita, como é que o Espírito Santo vai trazer o rema à realidade? Lembre que o Espírito Santo foi dado para nós, para quê? Nos fazer o quê, Val? Lembrar. Você vê alguns alunos que gostam, dizem, vou fazer, não preciso nem estudar, vou fazer a prova sem estudar. E aí a gente diz assim, Senhor, me lembre, Espírito Santo, no dia da prova. Irmão, a gente pensa, irmão, a gente dá algumas atribuições do Espírito Santo que a Bíblia não dá. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, mas algumas coisas que o Espírito Santo, nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre Ele, nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus, e a Bíblia fala sobre o Pai. Ele é o soberano, Ele faz todas as coisas? Claro, Ele é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é Deus, amém? Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que foi dado para nós lembrar o que Ele havia dito. Então, se eu e você, irmão, não se mesclar com essa palavra, como é que Ele vai lembrar? Como é que Ele vai dar o rema, a realidade, na sua própria experiência? Olha o que Ele diz. Quando você lê esse versículo, olha que Hebreus, correndo não, nem chegou, olha que Hebreus capítulo 4. Quatro 12. Pode ler, Cláudio. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 4:12, Cláudio leu. Agora, ó, o versículo 1, diz assim, só depois eu falo o que Cláudio falou. Temamos, portanto,
que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada com o que, irmão? Pela fé naqueles que a ouviram. Aí diz assim, nós, olha o que ele diz, nós, porém, que cremos. Aconteceu o que com aqueles que creram? Hein? Nós que cremos, aconteceu o que com aqueles que creram? Entramos aonde? No descanso, irmão. Nós que cremos, entramos aonde? No descanso. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um descanso para o povo, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí ele diz assim, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí ele diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pedro diz assim, Pedro o quê? Quem escreveu Hebreus? Segundo Dino é Lucas, segundo os outros é Paulo, por aí vai. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo. Amém? E ele diz assim, Pedro diz assim, aqueles que creram, entramos no descanso. Não é naquele dia. Nós que cremos, temos que entrar no descanso. E como entramos no descanso, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e Irmão, como podemos entrar no descanso hoje? Por meio de quê, irmão? Da palavra de Deus. Que preciosidade. Quando você passa as suas lutas, e o Senhor diz assim, meu filho, não temais. Quando Davi entrou no vale da sombra da morte, diz assim, não temais, porque tu estás comigo. O que é que acontece? Você entra onde, irmão? No descanso. Quando você tem a fatura para pagar o mês que vem, está alta, né? Ninguém é como Cláudio Barão, né? Tranquilamente. Mas quando você tem a fatura do mês que vem para pagar e você não tem, e você tem que ir aonde, irmão? Na palavra de Deus, diante do Senhor, e entrar onde? No descanso. A palavra de Deus é aquele que nos dá o descanso. Se nós não tivermos a palavra, nós entraremos em confusão. O povo de Deus sem visão, o que é que eu disse? Ele o quê? Se corrompe. O povo de Deus sem visão, o que acontece? Ele fica o quê? Desgrenhado. Né? A palavra, como diz a Romeu, é como uma mulher que bota os mísseis, né? Pega aquele cabelo, coloca os mísseis, prende tudo. E quando chega em casa, ela começa a tirar os mísseis, tirar os bobs, tirar isso, tirar aquilo, e aí o cabelo... Né? É diferente do meu. Se eu tirar tudo aqui, cai, né, irmãos? É liso. Né, Jaque? Mas desgrenhado, ou seja... Sem a visão, sem a palavra de Deus, irmão, nós ficamos perturbados. A palavra de Deus é que nos dá direção. A palavra de Deus é que nos dá paz. O mundo pode se acabar. Muitas tribulações, muitas lutas, muitos pecados em nossas vidas. Mas, irmão, a palavra lá dentro, o Senhor está falando alguma coisa. Nós precisamos crer que o nosso Pai cuida, independente da sua situação. O seu Pai e o meu, Ele cuida de nós. Isso é muito importante. Mas como sabemos isso? Pela palavra de Deus. Se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, nós ficaremos com a fé do outro, com a experiência do outro. Você não foi o primeiro a errar e não vai ser o último a errar. Mas arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Nosso Pai tem sangue? O Senhor Jesus derramou seu sangue? Tem. Nosso Pai tem misericórdia?
Tem. Como vamos conhecer isso? Por meio da palavra revelada. Mas essa palavra revelada virá no dia que eu e você se misturar com a palavra escrita. É muito importante. Irmão, então quando Pedro vai falar sobre esse assunto, ele vai falar, seja diligente, não seja preguiçosos. Preguiçosos. Seja diligente. E diligência é cada vez maior. Né? Cada vez maior. Nós precisamos ser diligentes. Vou voltar aqui para Pedro. Pedro capítulo 2. Ou capítulo 1. Capítulo 1. Irmão, vou passar por versículo... Falta 10 minutos. Versículo 12. Depois a gente vai voltar para esses assuntos aqui. Por essa razão, Pedro diz assim, por essa razão, que ele vai citar nos versículos, em cada texto, em cada palavra que ele vai citar no capítulo 1, o que é cada situação dessa? Conhecimento, sabedoria, conhecimento. Associar com a vossa fé o conhecimento, ou a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. O que mais? A perseverança, a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque se essas coisas, nós vamos falar sobre cada um desses itens. Mas aí diz assim, por essa razão, verso 12, não vai dar tempo de entrar não. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos o que, irmão? Lembrados acerca dessas, embora já estáis certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. E também considero justos, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aí diz assim, mas da minha parte, quero terminar com esse texto, são 12 e 18, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis o quê? Lembrança de tudo. Então Pedro está falando, muito importante aqui, que ele tinha que ter o quê? Ele era uma pessoa o quê? Diligente. Então essa é uma palavra que está em todo o capítulo 1. Duas palavras importantes. Uma é pleno conhecimento, ou epignose, conhecimento, em todo o tempo desse capítulo. E a segunda coisa que ele fala é sobre ser diligente. Diligente. Diligente, irmão. A Bíblia diz assim, não façais a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. E Pedro, quando fala esse assunto, Pedro diz assim, mesmo que eu parta, mesmo que eu vá embora, eu vou deixar esse tabernáculo, mas a nova geração vai ficar essa mensagem. Eu vou deixar essa mensagem para que vocês lembrem sempre. Sempre, irmão. E não se esqueça. A mente já está esclarecida, mas Pedro diz que vai fazer lembrar ainda e deixar escrito. E como deixou escrito? Essas palavras é a palavra de Deus. Para que a nova geração possa não se perder, se envolver com o Senhor Jesus, de tal maneira que eles possam conhecer de tal forma a palavra de Deus, que aqueles falsos profetas, que dissimuladamente começam a falar heresias no meio do povo, possa ser o quê? Notado. E Pedro nos ajuda muito. A palavra de Deus nos ajuda muito. Então, como é importante cada um de nós se envolver com a palavra de Deus. Querido irmão, extremamente
sério isso. Porque, irmão, ao sair daquela porta, eu me lembro quando, assim que eu criei no Senhor Jesus, na verdade que o Senhor me converteu, né? Carlos dizia assim, não converse com o testemunho de Jeová. Não converse. E no outro dia que ele falou isso, pareceu, fui levar meu pai antes quando era vivo, fui levar meu pai no centro de reabilitação ali, na Ondina. E eu estava lá, meu pai ficou lá fazendo fisioterapia, e eu fiquei cá, sentou um TJ do meu lado, e começou a falar. Eu lembrei da palavra de Carlos. Me mandei para o lado de fora. Quando eu sentei de lado de fora, chegou outro TJ, sentou do meu lado. Aí eu me lembrei daquela palavra de Carlos, me mandei. Mas por quê? Eu não tinha conhecimento algum sobre a divindade de Cristo, do Espírito. Então, ter que ir embora. Mas eu ouvi aquela palavra e obedeci aquela palavra. Certo? É o que vamos entrar naquela parte que a Bíblia diz assim, depois do conhecimento, ajuntar com conhecimento o quê? O domínio próprio. Domínio próprio. Vamos entrar nesse assunto. Então, irmão, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude, que nós possamos ter esse encargo de fato, de verdade, pela palavra do Senhor. Você e eu, pode ser irmãos que conheçam muito a palavra, mas Deus não deu graça para falar a palavra. A questão não é essa. O conhecimento não é para se falar. Não é? Nem todos são profetas, pastores, mestres, nem todos, evangelistas, mas todos, a Bíblia diz que todos me conhecerão, do menor ao maior. É extremamente importante que eu e você se misture com essa palavra. Os enganos chegarão. Os enganos chegarão. E talvez já tenha chegado na vida de muitas pessoas. Né? E quando nós falarmos essa passagem aqui, que não tropeçarão em tempo algum, vamos ver, irmão, que muitos tropeçaram. Não é por causa dos seus erros, não é questão de erro aqui. Muitos não seguem mais o Senhor. Por falta de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra, nas suas crises, eles deixaram, abandonaram o Senhor Jesus. Por isso que Hebreus diz assim, como é importante a palavra de Deus, sempre voltando à nossa mente. Hebreus diz assim, nós não somos dos que retrocedem. Que delícia. Por mais enfrentamento, por mais luta, mais dificuldade, por mais trevas, mas diz assim, nós não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé. Irmão, nós somos do Senhor. Por mais crise que venhamos passar, nós somos do Senhor. Nós somos filhos legítimos do nosso Senhor. Amém? Nós não somos filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos legítimos de Deus. Porque João disse que nós nascemos da água e do Espírito. Assim como o Senhor Jesus nasceu do Espírito. Nós não somos divinos igual a Ele, mas somos filhos de Deus, legítimos de Deus. Nós temos o mesmo Espírito que Ele teve. Então nós somos filhos legítimos do Senhor. E os seus filhos, diz Hebreus, eles têm que passar pela disciplina, mas eles são filhos. Mas a confiança nossa está onde, irmão? Em conhecer a palavra de Deus. O quê? Diga, pode ler. O meu povo está sendo arruinado. Porque falta o quê? Conhecimento. Então, irmão, como é importante nós conhecermos o Senhor. Nós se misturar com a palavra de Deus. Nós nos envolvermos com essa palavra. A fim de que esse conhecimento possa nos levar a conhecer o nosso Deus e Pai. Aquilo que as suas promessas, como ele vai dizer aqui, né? As suas promessas, versículo 3, assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem ao quê? A vida, Zoé, a vida de Deus, e a piedade. Através de quê, irmão? Olha o que ele diz.
através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, as coisas que o Senhor nos doou, como vamos conhecê-la? Como vamos tocá-la? Como vamos desfrutar? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Nós precisamos nos misturar, irmão. Nós temos tempo para tudo. Temos para tudo, né, Renato? Tenho tempo para jogar bola. Eu tenho tempo para estudar. Eu tenho tempo para pedalar, né, Ana? Eu tenho tempo para surfar. Tenho tempo para trabalhar. Tem que falar, né, Marcelo? Nós temos tempo para tudo. Mas não reservamos o tal tempo, o melhor do tempo, também para estar com o Senhor. Irmão Romeu, falando de Christian, ele diz assim, Christian Sherman, quando ele, nos assuntos acadêmicos do seu trabalho, no assunto do seu trabalho, se ele gastasse 4 horas trabalhando, ele teria que ter igualmente 4 horas estudando e meditando na palavra de Deus. Tem um livro de irmão Whitley muito interessante para jovens. Ele define o tempo dos jovens, para que futuramente os jovens possam ser usados por Deus. É muito interessante. Muito interessante. Como ele divide o tempo dos jovens. De estudar, de dormir, mas o tempo com a palavra de Deus. Eu fiquei extremamente deveras envergonhado. Porque ele fala que os jovens deveriam ter 6 horas de relógio por dia com Deus. Quando você lê irmão Dino, segundo os irmãos, Dino, ele lia 8 vezes a Bíblia por ano. 8 vezes a Bíblia por ano. Você vê aquele irmão, me esqueci o nome dele, me esqueci o nome daquele servo que leu a Bíblia 100 vezes de joelho. Irmão, querido irmão, no Oriente Médio, os irmãos estão morrendo por ter uma página da Bíblia. Uma página. Mas eu e você temos 66 livros nas nossas mãos. Como sério é isso? Por isso que Pedro vai exortar na nossa vida. Se nós queremos experimentar as promessas, as coisas que Ele nos doou para a vida e para a piedade, termos semelhança com o Senhor, independente de qualquer situação, vida, como você está, se você quer desfrutar disso, nós precisamos nos envolver com isso aqui. Precisamos nos envolver. Jovens precisam. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Diz salmista, Salmo 119, observando segundo a sua palavra. Então Pedro vai falar dessa palavra profética. Se nós não cumprirmos ela, se nós não nos voltarmos para ela, se nós nos envolvermos com ela, a palavra profética vai acontecer tanto. Se nós nos envolvermos, a palavra profética vai nos envolver para o lado bom. Mas se não desenvolvermos essa comunhão com a sua palavra, também vai desenvolver para o lado ruim. Irmão? Como experimentar essa riqueza do Senhor? Amém? Em meio a todas as lutas, em meio a toda a opressão, em meio a todas as dificuldades, que nós vamos falar também de dificuldades internas nossas, lutas pessoais que temos diariamente. Mas, irmão, nós precisamos perseverar. Eles perseveraram. Aonde? Lembra? Na doutrina, em primeiro lugar, dos apóstolos. Perseverar fala de algo que é o quê? Fala de algo que precisa o quê? Você tem dificuldades, você tem problemas, você tem trabalho, você tem um bocado de coisa. Mas persevere na palavra de Deus. Você tem que reservar tempo para estar com o seu Senhor. Querido irmão, se você não tem tempo de dia, não tem tempo do início à noite, passe a madrugada com Ele. Eu tenho certeza que no outro dia Ele te dará graça para você trabalhar.
te dará, irmão. Você lembra, Moisés passou aqueles 40 anos, 40 dias no monte. Mas ele passou na presença de Deus. Ele desce de lá cheio de vigor, para quebrar uma tábua ainda. Mas, querido irmão, eu falo aqui como fraco diante do Senhor. Eu falo o que Paulo diz. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Que o Senhor possa nos ajudar, possa nos dar da tua graça. E acima de tudo, que nós vamos falar algumas coisas que nós colocamos que entramos na passividade, por causa de alguns textos que a gente crê. Né? Eu só queria citar um, dos 7 que eu tenho no meu coração para citar. Quando diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. O versículo 13 diz assim, é Deus que opera. Lembra? O querer e o realizar segundo a sua boa. Você lembra? Versículo 13. Mas o 12 diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você percebe? Aí fica só no versículo 13. Irmão, parece que Deus vai fazer tudo. Deus vai querer e Deus vai realizar. E eu vou ficar observando Deus querendo e realizando. Não, irmão. É quando eu parto para realizar, Deus agora faz o querer, opera o querer em mim e opera o realizar. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Não é você seguindo os sinais, é o sinal que segue você. Quando você vai visitar o irmão, que você observa lá a situação de qualquer irmão, o que é que você pede? Senhor, me dá discernimento. E aí o que é que faz? O sinal vai seguir você. Dá discernimento. Mas se você fica em casa, não tem discernimento algum. Se você quer conhecer a palavra e não abre ela, não terá visão nenhuma. Não terá revelação nenhuma, não terá conhecimento nenhum do Senhor. A Bíblia diz assim, que os preguiçosos, eles desejam e nada têm. Irmão, é coisa muito séria. O Senhor faz. Já dizia o irmão assim, se você não tem intenção de colocar a mão na obra de Deus, não ore. Eu tinha uma mensagem, uma frase de Madame de Calcutá, como é? Esqueci. Madre Teresa de Calcutá. Mas sumiu essa mensagem o total, não queria falar parcial, não. Mas, se eu não tenho interesse em conhecer a palavra de Deus, por que eu tenho que orar? O encargo, querido irmão, o cargo Deus dá a quem tem interesse. Se você é um evangelista, você vai orar pela edificação dos santos, o que vai queimar o coração dele? Senhor, salva a vida, Senhor, salva a vida, Senhor, salva a vida, Senhor, salva a vida. Deus vai dar esse encargo a ele. Mas se você ama a palavra de Deus, você vai orar, Senhor, salva vidas. Não, Senhor, me dá revelação, Senhor, me dá conhecimento, Senhor, me misture com a sua palavra. É o encargo que Deus deu ao seu coração. Muito claro isso em Romanos 12, no início. Muito claro, irmão. Muito claro, quando Deus distribui os dons ali. A graça de Deus é dada a cada um com fim proveitoso, a um propósito. E versículo, só para terminar, capítulo 9 de 1 Coríntios, diz assim, Paulo diz assim, luto eu, não desferindo o quê? Golpes no ar. Luto não o quê? Sem meta. Você não tem objetivo. Qual o objetivo que temos diante do Senhor, irmão? Passamos a semana toda sem estudar, sem meditar na palavra de Deus. Não tem meta. O que é que eu quero conhecer essa semana de Deus? Está estudando sobre imposição de mãos. Se misture, eu tenho que conhecer sobre imposição de mãos. Se misture. Quando você, irmão, se volta para o Senhor, tenha certeza que Ele, mais do que você, Ele vai fazer. Nós precisamos... Tenho tanto texto no meu coração sobre esse assunto, que parece que Deus tem que pegar você e mostrar para você e empurrar você para fazer algumas coisas. Não é. Não é. Precisa haver no meu e seu coração o desejo do coração e disposição e
diligência para fazer aquilo que Deus te mandou. Claro, Deus já começa a falar, mas tem que haver uma resposta naquilo que Deus já tem falado comigo e com você. Visão obedecida é visão o quê? Ampliada. Visão desobedecida é visão diminuída. Eu podia contar uns fatos aqui sobre alguns irmãos que eu ouvi desses irmãos, algumas coisas. Muito triste. Muito triste. Quando nós perdemos a visão. E todos nós, irmão, pode acontecer isso conosco. Se você e eu não ver que nós podemos cair, desanimar, voltar atrás, é porque você não conhece a sua natureza. Não conhece. O novo homem e o velho homem. As duas naturezas habitando em mim e você. Né? Que o Senhor nos ajude, nos faça compreender, nos faça misturar com a sua palavra. Ele que faz, mas eu preciso querer. Eu preciso querer que Deus não apenas me dê o querer, não, que Deus me dê graça para realizar. E eu preciso ter disposição para querer e realizar. Amém? E quando você quer, se lembra, irmão? Isso é Gênesis 11. Quando o povo era um, quando você é um, mesmo no erro, você lembra lá do erro? O Senhor disse que confundiu lá, porque eles iam chegar onde queriam. Se você deseja, irmão, conhecer o Senhor, Ele mais do que você, mais do que eu, quer que isso aconteça. Mas, se você e eu não reserva tempo para estar com Ele, isso não acontecerá. Não acontecerá. As nossas lutas, nossas dificuldades, vai fazer com que a gente entre em profunda crise existencial. Nós vamos jogar nossos erros no outro. Nós vamos jogar nossa crise no outro. Nós vamos, em vez de passar pelaquela dificuldade de Salmo 23, que lá no final diz assim, misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão. Ao passar pela crise, o que é que vai acontecer? Em vez de bondade e misericórdia, ao passar por a crise, nós seremos pessoas murmuradoras, problemáticas, cheio de raiz de amargura, porque passou pela crise, não aprendeu em dar graças ao Senhor pela sua própria crise. E perceber que o Senhor, mesmo nas suas lutas, Ele está ali, interiormente, modificando o seu interior. Irmão, a obra de Deus é tão preciosa, que nós precisamos nos envolver tanto com essa palavra, porque essa palavra nos traz vida e sustento, nos levanta em nossas fraquezas, nos fortalece e nos faz avançar com o Senhor. Ame a palavra de Deus, irmão. Dias difíceis nós vamos enfrentar, né? E para experimentar tudo aquilo que Deus nos deu, nós precisamos estar envolvidos com a palavra de Deus, né? Que o Senhor nos ajude. Se o Senhor permitir, prosseguiremos. Vamos orar. Senhor Jesus, bendizemos a Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Somos Teus filhos e queremos que o Senhor opere como o Senhor deseja em nossas vidas. Nos dê da Tua graça, nos dê da Tua força, do Teu poder, a fim de possamos conhecer a Sua palavra e poder seguir de acordo com a Sua palavra. Em nome de Jesus. Abre a Sua palavra para nós, possamos abrir a Sua palavra, não como qualquer outro livro, Senhor, mas possamos abrir a Sua palavra como palavra de Deus e receber nela graça, sabedoria, poder do Senhor para continuar a nossa jornada nessa terra, em nome de Jesus. Até que a estrela da alva possa nascer, brilhar em nossos corações, não apenas naquele dia, possamos brilhar hoje, Senhor, em meio
essas trevas que estamos vivendo nessa terra. Nos ajude em nome do Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém.